Olá, colega professor. Hoje eu quero apresentar para vocês algumas dicas de como organizar o seu planejamento dentro do Google Sala de Aula, de modo que o aluno consiga realizar atividades sem a necessidade de imprimir o material que você vai disponibilizar. Porque, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, é inadequado que o professor copie atividades e coloque dentro da sua turma, o aluno vai precisar sair de casa, né? O pai ou a mãe vão ter que auxiliar o aluno a colocar esse material num pendrive, baixar esse arquivo de alguma forma e ir até um lugar para fazer a impressão. Porque temos que levar em consideração que muitos alunos não têm impressora em casa, a grande maioria não tem. E aí o aluno vai ter que fazer a atividade e depois escanear, fotografar para devolver para o professor. Então, existem algumas configurações das atividades que o professor pode fazer na hora que ele está planejando, de modo que o aluno possa responder dentro do próprio documento, do próprio arquivo que o professor colocar lá na sua atividade. Outro formato interessante é criar o roteiro da sua aula, né? Você vai fazer um planejamento em formato passo a passo, vai criar um roteiro e o aluno vai as atividades ali, ele vai copiar e realizar no caderno, como se fosse o seu quadro branco, seu quadro negro. O professor combina com o aluno, coloca um enunciado, coloca um recadinho para ele. Toda atividade que tiver em negrito, que tiver em vermelho, a gente está disponibilizando o arquivo digital, o que está em vermelho você vai ter que copiar no caderno, o que está em azul, o que está em preto. E aí o aluno sabe que cria esse código com ele, então toda vez que tem um enunciado em vermelho, um enunciado em azul, ou em negrito, o aluno vai copiar e realizar a atividade no caderno. E aí fica mais fácil a realização da atividade. E as atividades que o professor quer que o aluno devolva, quer receber uma devolutiva do aluno, ele pode configurar o seu documento. Se ele não quiser criar o formulário, que a gente já mostrou para vocês como é que se cria um formulário, posso também criar um documento no Word e disponibilizar os espaços adequados para o aluno responder e devolver, certo? Por quê? Porque se eu utilizar aquele formato lá, vamos pesquisar uma atividade sobre paisagem natural. Se eu tiver o passo a passo, planejamento sequencial e colocar lá, agora você vai realizar a atividade 2, e a atividade 2 é um arquivo assim, o aluno vai ter que fazer a impressão dele para poder realizar. Mas o que mais preocupa é que o professor disponibilize somente atividades assim. Por exemplo, tem um professor de ciências ou professor dos anos iniciais, que eu gosto muito de frisar nos anos iniciais do fundamental, porque o aluno ainda depende muito do auxílio para se organizar, né? Que o professor copie várias atividades prontas e disponibilize, né, na sua turma, e que não haja uma sequência, que não haja um roteiro, que atividades não sigam um grau de complexidade, que sejam sempre atividades assim prontas, né, que foram copiadas. E aí isso vai acabar o quê? Vai acabar prejudicando também a aprendizagem do aluno, certo? Vamos colocar aqui, por exemplo, paisagem, que foi uma das últimas aulas, né, que a gente criou lá dentro do Google Sala de Aula para disponibilizar atividade, ver como é que ia aparecer para o aluno, né? Como é que ia acontecer lá dentro da plataforma. Era sobre paisagem natural e paisagem transformada, paisagem cultural, né? O que vai acontecer? Eu vou pesquisar aí uma atividade para meus alunos, né? Vou disponibilizar essa atividade para o meu aluno. Vou nem colocar ano aqui. E olha só, tem várias atividades interessantes. Vamos pegar uma aqui, né? Essa aqui. Circule o que não é natural nessa paisagem, ou seja, foi construído pelas pessoas. Pinte apenas os elementos naturais. O que vai acontecer se eu baixar essa atividade, fazer download dela e depois colocar ela lá na minha turma? O aluno que vai receber essa atividade vai depender de uma impressora, né, para poder imprimir e depois fazer o que está sendo solicitado no enunciado. Então, isso é inadequado. Dificulta toda a sua aula, até porque se a aula vai ser amanhã e eu vou disponibilizar isso amanhã pela manhã, o que vai acontecer? Meu aluno vai abrir e vai, mas para mim fazer isso agora eu preciso sair para imprimir. Eu não posso sair hoje, ou não tem como ir amanhã, o pai e a mãe não podem ir amanhã, e aí vai se passando os dias e dificulta todo o trabalho, toda a sequência didática da aula também, né? Porque daqui a pouco hoje à tarde eu quero falar sobre isso com o meu aluno e já quero que ele realize a atividade. Então, existem outras formas da gente organizar. A gente pode sim fazer o download da imagem
recortar as figurinhas ali, né, e colocar lá dentro do documento. E aí dizer para o aluno, em vez de circular, escreva abaixo quais são os elementos, né? Então, modificar um pouco a atividade. Mas pegar uma atividade pronta, assim, que eu vou precisar trabalhar naquele material que vai necessitar imprimir, aí vai acabar, em vez de auxiliar a aprendizagem, vai acabar atrapalhando, né? Então, vamos lá. Eu acessei aqui o meu ambiente. Eu tenho minha turma, né? Meu Gmail. E aqui nos pontinhos, né, nos quadradinhos, a gente vai entrar no Drive. Por quê? Porque se eu planejar a minha aula, criar uma pasta para minha aula dentro do Google Drive, eu já criei uma pasta aulas remotas aqui, e tenho planos aula remota. Eu já criei 3 pastinhas, eu tenho uma aqui, aula teste 3. Hoje a gente vai trabalhar com essa pasta aqui. Se eu organizar meus documentos, os meus planos de aula, as minhas atividades em pastas dentro do Google Drive, que todo professor agora, lá no ambiente @educar.rs.gov.br, tem um espaço ilimitado para construir material, para guardar material, vai facilitar a criação de atividades, né? Eu posso escrever atividades, posso adaptar atividades quando eu tenho várias turmas do mesmo conteúdo, né? Desculpa, várias turmas da mesma área do conhecimento, facilitar organizar meu material e também fazer adaptações de acordo com o nível de cada turma, com as necessidades que eu vou precisar retomar em uma turma e não em outra. Então, eu vou poder editar esses documentos. E interessante que, por exemplo, olha só, eu tenho aqui, vamos pegar esse arquivo aqui passo a passo. Digamos que eu quero disponibilizar ele em 3 turmas diferentes, mas eu quero fazer pequenos ajustes, né? Porque eu notei que eles estão em níveis diferentes de aprendizagem, né? Eu preciso retomar algumas coisas com uma turma que a outra já avançou. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o mesmo documento, ó, eu clico no botão direito, vai me abrir a opção de fazer uma cópia. Ó, eu vou clicar aqui. Olha que interessante. Ele já me criou uma cópia passo a passo. E eu posso renomear, eu posso colocar assim, cliquei com o botão direito de novo sobre o arquivo, renomear, e posso colocar aqui turma 2. Então, turma B, turma C, né, turma 2. Então, eu vou saber que esse arquivo aqui depois eu vou disponibilizar para minha turma 2. E aí eu posso mover ele, posso criar pastas das minhas turmas. Se eu não quero criar uma pasta geral, né, eu quero fazer diferenciado, eu posso criar uma pasta turma 61, turma 62. E aí eu posso mover esse arquivo. Eu clico o botão direito, porque eu fiz a cópia dentro dessa pasta, eu não quero deixar aqui esse arquivo, eu quero deixar certinho na turma que eu vou disponibilizar esse arquivo. Eu cliquei com o botão direito, eu vou em mover para. Mover para. Ele está aparecendo que ele está na pasta aula teste 3. Tem uma flechinha para mim voltar, eu quero subir o nível. Né? Voltei, ó. Planos de aula remota. Não está aqui a minha pasta, tá fora disso. Vou subindo mais um nível. Ah, ó, tá aqui. Eu quero colocar dentro da pasta dicas e tutoriais. Então, eu clico aqui e mover. Esse arquivo vai parar lá dentro da minha pasta. Vamos olhar aqui. Dicas e tutoriais, né? E era aulas remotas. Dicas e tutoriais. E era turma 2, passo a passo. Tá aqui o arquivo. Né? Então, ele me permite, ele me facilita a organização dos meus documentos diferenciados, tanto documentos Doc, né, Google Docs, que é o nosso Word, né, documentos no nosso formato Word, nossas apresentações de PowerPoint, vídeos, eu posso colocar aqui música, posso salvar nas minhas pastas de cada turma diferentes tipos de documento. Mas o que eu queria mostrar hoje para vocês é algo bem simples, bem rapidinho. Então, aqui eu fiz uma cópia, inclusive, ó, e trouxe para dentro dessa pasta, desse documento que tá ali. Vou renomear ele aqui, ó. Atividades. Do texto, né? Um texto que é Thalita, tá? O que é esse texto? Eu acho que tem um tutorial que a gente apresentou como criar atividades com diferentes tipos de documentos dentro do Google Sala de Aula. E aí tem um livro, ó, Operação do Tio Onofre. Então, esse livro aqui tem uma personagem que se chama Thalita. E esta aula, para essa atividade que eu estou prevendo aqui, eu tirei um pequeno trecho desse texto
né, que eu quero trabalhar com o meu aluno algumas coisas. Então, eu já contei a história numa outra aula, já exploramos o livro e agora eu quero fazer uma atividade de interpretação. Então, eu criei esse arquivo aqui. O professor vai digitar. O que é esse do Google Docs? O Word da vida, que a gente vai digitar o texto, vai digitar as atividades aqui dentro. Então, tá, vamos ler um trecho do livro. Já digitei para facilitar um pouquinho, né, para a gente acelerar. Já tenho o texto digitado. Eu coloquei algumas palavras que eu achei importante destacar como vocabulário para o meu aluno. E aí começou algumas atividades, interpretação de texto. Se eu mandar o meu arquivo assim, meu aluno vai chegar lá na sua plataforma Google Sala de Aula, vai abrir o documento e ele vai escrever aqui, vai ficar desconfigurado, né? A linha vai andar para lá e para cá. Se eu não deixar espaço nenhum, né? Se eu só colocar pergunta, ele até pode entender que ele tem que responder ali, mas parece que fica meio desorganizado, né? O que eu posso fazer? Posso criar um espaço específico que o aluno vai olhar e entender que é ali dentro que vai minha resposta. E que ajuda a organizar visualmente a minha aula. Tá? Eu também poderia fazer diferente, eu poderia combinar com o meu aluno que todas as atividades ele vai copiar no caderno e fazer no caderno. Mas eu quero uma devolutiva, eu quero que ele me devolva isso. Eu quero ver como é que foi a interpretação dele desse texto, como é que está o conhecimento dele sobre algumas coisas que a gente já trabalhou. Então, eu posso utilizar, inserir, aqui dentro do Google Docs tem um botão inserir. E aí tem tabela. E o que eu vou fazer? Eu vou selecionar só uma célula. A tabela pode ter 2 colunas, uma linha. Ela pode ter 2 linhas e 2 colunas. 3 colunas e 2 linhas. Enfim, você pode criar tabelas de todos os tamanhos. Ó. Eu vou puxando aqui, ele vai permitindo criar tabelas de N tamanhos. Aí eu quero só criar um espaço para o meu aluno responder. Então, eu vou criar um por um. E o que ele vai criar ali? Uma caixinha de texto. Ó. E aí o que vai acontecer é que o meu aluno vai ler e vai entender que é ali dentro que ele vai ter que colocar a resposta. E se eu acho que ele não vai entender, eu posso colocar lá no recadinho inicial da minha aula, né? Eu até deixei pronto aqui, ó, um passo a passo da aula. Escrever dentro do passo a passo. Realize as atividades dentro das caixas de texto, né? Logo abaixo de cada enunciado. Eu posso fazer essa combinação com o meu aluno. Então, essa atividade aqui, ó, essa aqui está pedindo para marcar. Então, aqui o aluno vai entender que ele vai marcar, ele vai colocar um X, vai colocar um traço, né? Essa aqui também, ó, marque com um X. O que significa a expressão? Então, nesse formato aqui, também facilita para o aluno. Ele vai colocar ali dentro o X para marcar a resposta, né? Nesse formato também. Agora, toda vez que tiver que digitar alguma coisa, é importante, fica mais organizado, ó, eu fazer isso. Inserir tabela e aí coloca ali o espacinho, né? Aí a gente vai organizando, formatando aqui melhor o documento. Então, isso fica visualmente mais fácil para o aluno e para o professor também depois identificar a resposta. As respostas não tem que estar ali dentro, né? Essa combinação eu posso fazer com o meu aluno. E aí ele vai me devolver. Eu vou colocar isso aqui lá dentro da minha turma, essa atividade, e ele vai me devolver exatamente esse documento aqui. Né? Então, vai ficar muito mais didaticamente mais adequado. Né? Então, aqui, por exemplo, agora, essa aula é uma sequência de um estudo sobre os tipos de substantivos próprios ou comuns. Né? Então, já deixei, ó, no texto, Thalita, procure 3 substantivos próprios e escreva-os abaixo. O aluno já enxerga, 1, 2, 3. São 3 substantivos, tem os 3 espaços ali. Agora, procure no texto e escreva abaixo 3 substantivos comuns. Também tem o espaço pronto. Ou então, essa atividade aqui numa tabela. Ó. Aqui o aluno consegue realizar atividades sem necessidade de imprimir. Claro que eu volto a dizer que nos anos iniciais também é importante o aluno trabalhar, desenvolver a motricidade e escrever, treinar a caligrafia ali, né? Isso é importante porque a gente trabalha muito o cérebro fazendo esse comando, né? De ver, o olhar e copiar. E aí eu posso, como eu disse antes, colocar os enunciados para serem copiados. Mas quando eu quero a devolutiva daquela atividade, né? É interessante também utilizar essas configurações simples que facilitam a vida do professor e do aluno também na hora de realizar a atividade. Então, aqui, por exemplo, observar seus substantivos e classificar quanto ao gênero, quanto ao número e separar as sílabas aqui do lado. Né? Então,
Hoje era isso, né? Era só para dar algumas ideias para você, professor, na hora de organizar a sua atividade, o seu planejamento. E como eu falei antes, se eu quiser utilizar imagens, aquele caso da imagem da paisagem, eu vou fazer um próximo tutorial, um próximo vídeo para mostrar para vocês que a gente pode abrir essas atividades que estão prontas, que eu acho interessante. Aí eu preciso ilustrar, preciso de gravuras, né? E eu posso copiar essas gravuras e lançar dentro da minha aula, a ela e cortar só a parte da gravura e criar um novo enunciado para ela. E criar um enunciado de modo que o aluno consiga fazer a devolutiva para mim naquele mesmo documento. Deixa eu só retomar um pouquinho aqui com vocês também. É que eu faria agora esse arquivo aqui, ó, atividade Thalita, tá? Eu lancei ele aqui dentro. Eu vou ir lá na minha sala de aula. Então, rapidamente aqui para procurar o nosso Google Sala de Aula. A nossa turma, terceiro ano aqui, teste. E eu vou criar aqui atividade. E aí nós vamos criar deixa eu ver meu botão. Eu tô olhando, mas como é que não tá abrindo para mim criar? Olha só, eu tô com uma conta aqui de aluna, eu preciso entrar com a minha conta de professora, mas não tá aparecendo o botão aqui para mim criar atividade, que eu tenho como eu preciso fazer alguns testes, né? É importante fazer alguns testes para verificar algumas coisas. Agora eu abri sim a conta de professor, terceiro ano, aquela conta era de aluno. Agora sim, atividades, vamos criar uma atividade aqui, atividade Thalita. Texto Thalita. Realize as atividades propostas no documento recebido, tá? Aluno. Olá, querido aluno. Realize as atividades propostas no documento recebido. Abraço. Nesse caso aqui, não vai precisar nem fazer a recebido e devolva para a professora. E aí eu vou adicionar do Google Drive. Ó. No meu Drive. Lembra da minha pasta lá? Aulas remotas. Planos de aula remoto. Aula 3. E aí era atividades, texto tá ali, adicionar. Né? Criei atividade aqui. Importante, ó, os alunos podem visualizar o arquivo. Eu quero que cada aluno receba um documento que ele vai responder ali dentro do arquivo mesmo, naquele mesmo documento, e depois vai me devolver. Então, aqui, ó, fazer uma cópia para cada aluno. Salvando. Agora eu vou, ó, salvo, eu vou criar atividade. Deixei para essa turma, eu deixei o valor aqui, eu não precisava ter deixado o valor, eu não preciso deixar valor em todas as atividades, só que toda vez que eu deixar a atividade ali marcada com um valor, vou precisar, antes de devolver para o meu aluno, dar a nota, porque senão ele vai ficar com uma atividade pendente, tá? Então, deixei ali como valor 100 pontos. E agora eu vou entrar assim com a conta de aluno de novo, para a gente só ver como é que ficou lá, rapidinho aqui. Opa, não é no Drive, é no Google Sala de Aula. E aí eu vou entrar na minha turma. E aqui no mural eu já tenho, que a professora postou uma atividade sobre o texto Thalita. E aí eu posso clicar aqui, ou eu posso ir em atividades. E aí
atividade sobre o texto ali. Eu não coloquei um tópico nela. Eu não escolhi um tópico, então apareceu solto aqui para o meu aluno. O meu aluno também podia vir aqui em pendentes, ó. Ele sabe que a atividade que está aqui, esse espaço, são as pendentes. Essa atividade aqui, Thalita, está pendente, mas ela não tem data de entrega, ó. Apareceu aqui também. Então, eu posso ir por os dois caminhos. Eu posso ir por atividades, ou eu posso vir aqui, nessas linhazinhas aqui à esquerda, em pendentes, o aluno vai encontrar ali os seus trabalhos, as atividades que ele tem que realizar. Eu vou clicar aqui. Ó, seus trabalhos. Como eu fiz uma cópia para cada aluno, né? O Google entende que essa atividade vai ter que ser devolvida. Então, eu vou clicar aqui. E vai abrir, ó, o texto, os espaços ali para mim responder, né? Quando eu terminar, o aluno vai escrever aqui, automaticamente já fica salvo, ó. Era dar nome às coisas. A Thalita dava nome de gente às coisas da casa. É uma história bem interessante para trabalhar sobre os substantivos comuns e próprios, tá? E toda vez que eu vou responder, notem que ele vai fazendo essa... ó, a última edição foi alguns segundos. Ele vai salvando esse meu arquivo. E aí eu fecho ela, posso terminar depois, ou eu posso entregar agora. Se eu fechar aqui, quando eu vou abrir de novo a atividade, a primeira já está salva ali. Então, não preciso fazer tudo de uma vez só, né? Ó. Tá aqui a resposta, ó, da primeira atividade. E eu posso deixar configurado para que as respostas que o meu aluno escreva ficam de outra cor e pedir que ele não modifique a cor. Posso deixar pré-configurado isso lá no meu arquivo, e aí vai facilitar também a visualização do professor, que é a resposta e do que é enunciado, certo? E aí, quando eu terminar, digamos que eu tinha terminado agora, eu vou em entregar. E a atividade vai lá para o meu professor avaliar e me devolver depois, certo? Hoje era isso. Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa que vocês gostariam que fosse abordado em algum vídeo, coloquem ali embaixo nos comentários ou enviem por e-mail. Eu deixo meu e-mail sempre disponível na explicação do vídeo ali embaixo, e aí vocês encaminhem por e-mail que a gente pode organizar um vídeo especialmente para tirar as dúvidas que vocês têm no momento, certo? Então era isso por hoje, fiquem com Deus e até a próxima!